Hoje nós vamos falar sobre febre. A febre é a elevação da temperatura corporal em graus variados. É uma reação do organismo a algum tipo de agressão, que na maioria das vezes é consequência de uma inflamação. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo, disse. O que acontece? A febre, na maioria das vezes, sim, há alguma inflamação ou infecção, algum bichinho que está entrando no corpo. Mas não é a única causa, não é. Ok. Outros tipos de doença podem levar à febre. Também a febre. A temperatura da criança está elevada. A partir de que grau, né, pode ser diagnosticada como febre, principalmente no caso dos bebês? Eu considero a partir de 38. Por quê? Existem até variações, discussões na literatura sobre isso. 37,8, 38. Mas a 38 é o que eu oriento para os pais, para que aí sim precisa preocupar um pouquinho, né? Aí tem que seguir algumas orientações e tem que se suspeitar de algo, certo? Você falou em bebê, tem a ver com idade também essa questão da febre. Ok, nós estamos recebendo um casal aqui também, né, pra gente trabalhar um pouquinho das dúvidas, né? Olha que coisa mais gostosa do mundo, gente, presta atenção. Linda. Ela tá meio irritada, né, porque prender uma linda. criança aqui no espaço, assim, desse tamanhozinho, não fica muito bom, né? Bom dia, sejam bem-vindos. Meu bebê, o que tá acontecendo com esse neném? Você tem alguma dúvida com relação à febre? Estamos na fase da birra, doutora. Eu amo esse assunto. Ela tá com quantos meses? 1 ano e 11 meses. Um ano e um mês. Um ano e um mês. 1 ano e um mês. Tá linda. Como que é o nome dela? É a Bruna. Bruna. Olha só que delícia essa criança. Ela é muito linda. Quer ser livre, né? Ela tá na fase, tá engatinhando, querendo começar a andar, mas tá complicado. Mas é uma fase assim, Não é complicado. descoberta. Não, é uma Vai, fase doutora. linda. É porque... Isso, é descoberta, é a curiosidade. Ela tem muito que aprender. Muito. E na verdade nem anda, né? Tá nessa fase, né? Que quer andar, né? E por isso não quer parar em lugar nenhum, é que ela quer andar. Ela quer mexer. Aqui, toma, mexe, meu bem. Mexe bastante aí. Mas vocês têm alguma dúvida, né? A gente trouxe vocês, porque eu sei que é a primeira filha de vocês, não é isso? E quais são as dúvidas? Então, atualmente nós estamos preocupados mesmo com a questão da educação da Bruna, de controlar as birras, de tentar compreender o que ela quer e acertar, né? Acertar para que no futuro não venha dar mais trabalho. A gente como pais de primeira viagem, a gente fica buscando soluções para essa fase. Graças a Deus, o primeiro ano a gente foi procurando em livros, tudo. Acho que o primeiro ano de vida da criança, a gente fica mais preocupado com as doenças, com a febre, com os resfriados e tudo mais. Agora, a partir do primeiro ano, a gente está preocupado com a questão da educação dela, porque a gente sabe que está formando a personalidade, está formando tudo na criança. Então, a gente tem muito medo de errar nesse sentido, de como educar a pequenininha. Olha, eu até escrevi um artigo, e se você que está nos assistindo quiser acessar, está no nosso portal, na parte do Social Canção Nova. O título é Conversando com os Pais. Eu falo exatamente sobre isso. Diz, é uma fase muito linda, mas fique tranquila. O que está acontecendo com o seu bebê, com a sua criança? Ela quer explorar o mundo. Então, uma orientação básica, não diga não em excesso, porque ela precisa mexer nas coisas, porque ela está aprendendo. Você vai dizer não naquilo que é essencial, aquilo não pode. Só que uma vez que você disse não, não mude de ideia. A regra mais simples não é essa. Não gostou do seu não, viu, doutora? Disse não. Se você disse não, não mude de ideia nem com choro, nem com birra, nem depois de 5 minutos, nem de 10, nem de meia hora. Não mude o seu não. Mas não diga não para qualquer coisa. Porque a criança está descobrindo muito. Então, eu costumo dizer o seguinte, essa curiosidade tem a ver com a inteligência. Então, se você limitar demais seu filho, sua filhinha, ela vai ficar tímida e não vai aprender. Então, é preciso deixá-la explorar, mexer com tampa de panela, fazer barulho, mexer nas coisas, certo?
mas algumas coisas você tem que dizer não. E aí é importante também. Por quê? Porque é aí que você vai ensinar o limite, tá? Que é essencial para a personalidade dela, que é a sua preocupação, né? Então, o não, ele é necessário para a criança. Até ali, ela vai, a partir de determinado ponto, não. Esse é um assunto para um programa, Disse, porque tenho muita coisa para falar. E o papai, tem alguma dúvida, papai? Bom dia. Bom dia. É uma alegria estar aqui na Canção Nova. A dúvida que eu tenho é a seguinte, na repreensão da mãe, assim, ao advertir, o que o pai deve fazer neste momento? Então, isso também é uma coisa seríssima. Uma vez que um dos pais disse não, o outro não pode mudar. Vocês vão conversar se é algo que você não concorda, né? Principalmente quando ela for mais velha um pouquinho. Você vai conversar com a sua esposa separado. Olha, eu penso isso, você pensa isso. Vocês vão entrar no acordo. Mas diante da criança, se um disse não, o outro não pode dizer sim. Isso aí é básico. Tá? Por quê? Porque a criança vai ficar em dúvida e ela precisa de vocês como modelo de comportamento. Certo? Tá certo. Respondida aí as dúvidas? Ok. Agradeço a vocês a participação, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Você é linda demais, viu, minha filha? Coisa mais fofa do mundo. E a gente vai pra cá, então. Vem pra cá, doutora, que a gente vai falar, então, sobre o nosso assunto de hoje, que é febre. A gente orientou aqui algumas perguntas com relação, né? Alguma dúvida. Porque pai e mãe, gente, tem muita dúvida com relação à educação, à criação. Não é fácil, né, doutora? Começa desde quando como nasce. Eu falei, isso gera um programa. E eu gosto muito desse assunto. É verdade? Gosto. A gente vai fazer outro programa aqui para falar exatamente sobre educação de filhos. Eu converso muito sobre isso no consultório. E você viu que tem dúvidas, né? Como a Renata disse, no início são mais essas dúvidas mesmo. Quando nasce, resfriado, né? Febre, o que fazer? Mas depois vem as outras dúvidas que a gente vai trabalhar aqui no programa para te dar algumas orientações. Eu acho que essas duas já deram algum tipo de diretrizes para a gente, né? Com relação à educação. Mas hoje a gente está falando de febre e a gente vai continuar falando aqui, né? Você já disse, a gente começou falando o que fazer quando a criança, né? Deu 38 graus, febre, né? A mãe já precisa tomar algum tipo de providência, não é isso? Isso. Eu falei o 38, é lógico, tá 37,9, tô tranquila. Não é isso, né? É apenas para a mãe ter um parâmetro, para a partir daquilo, nossa, deu 38. Então, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu filho. Ok. Aí você já começa a ter 37 meses, já começa um estado meio febril que a mãe já precisa ficar atenta. Sim, e o que vai fazer a diferença nesse 37,5? A criança está com algum sintoma. Porque se é um 37,5, que a criança está bem, está lá, está tranquila, tem que ver se isso realmente é febre ou simplesmente a criança ficou ao sol, né? Se é uma hipertermia, se é alguma coisa além. Né? E depende muito da idade disso. Tá. Por que eu falei isso? Porque uma criança até um mês, mais ou menos, ela não tem o controle de temperatura como uma criança maior e como um adulto. Então, às vezes, uma criança de 15 dias, 16 dias, pode estar com uma doença grave e nem sequer ter febre. Ao mesmo tempo, uma criança, um recém-nascido, ele pode estar com até 38 e sem excesso de roupa. Que às vezes a mãe da primeira vez aquece tanto a criança. Verdade. E a criança não tem aquele controle de temperatura que uma criança maior vai ter. Ou seja, então ela não está com uma febre, na verdade. Ela está com muita roupa. Você vai, tira, a criança não tem nenhum outro sintoma, aquilo vai abaixar normalmente. Principalmente para as crianças então, que vão nascer agora, né, no verão. Tem que ter esse cuidado. O controle de temperatura não é o mesmo, né? Não tem ainda aquele centro termorregulador que a gente fala que está lá no cérebro, que vai determinar a febre, tão amadurecido, vamos dizer assim, como a criança maior. Então, quer dizer, para as mães ficarem bem atentas a isso, principalmente as mamães de primeira viagem aí, a temperatura não é a mesma do bebê para uma criança maior. Não. Como que é isso? É só assim, a questão do recém-nascido. Eu costumo dizer assim, vamos dizer, até os 2 meses, uma criança, por exemplo, pode ter uma pneumonia e não fazer febre. Sério? Sim, mas não é para apavorar ninguém.
Isso o pediatra sabe. O que vai fazer a diferença? Esse é um assunto bem amplo. Tá. O que vai fazer a diferença? Como que a criança está? Por exemplo, eu falei da questão da pneumonia, mas não é uma criança que está lá, normal, tal, e deu uma tossinha, você já está pensando em pneumonia. Não. É sério. É uma criança que não está mamando, né? Tem outros sintomas, a criança que está molinha, abatida. Né? Então, uma criança que tem uma pneumonia nessa idade, ela não está normal. Né? Tem outros sintomas. A febre não é o principal. Entendi. Entendeu? Agora, uma criança maior, às vezes tem uma coisa muito simples, muito benigna, um resfriadinho básico, assim, que a criança tem que ter mesmo, a criança pequena tem que ter. Né? Faz parte do desenvolvimento da sua própria defesa. E, às vezes, ela vai fazer 38, 38,5, 39, deve se levar para um exame físico. O pediatra deve ser, né, consultado, mas, às vezes, é algo simples, muito simples. Não é algo Outra grave. dúvida que muitas mães têm é com relação a... Ela pode medicar em casa mesmo, assim, quando a criança está com febre, ela mesma faz o medicamento? Sim. Até quando ela pode medicar? Sim. Não é? Por exemplo, a criança deu febre, eu mediquei agora, daí tanto tempo está de febre de novo, eu medico. Até quanto tempo eu posso levar essa medicação em casa? Como é que faz isso? Então, também vai depender um pouco da idade da criança, Tá. né? Eu imagino que uma mãe já tem o pediatra de confiança, que já deve ter orientado que tipo de medicamento pode dar. Falando assim, basicamente, uma criança até 4 meses, ela só pode tomar paracetamol. Tá. Uma criança, a partir de 4 meses, ela pode tomar paracetamol e dipirona. E o ibuprofeno, que é muito seguro, é só a partir dos 6 meses. Só falar de um modo geral em termos de medicação. Ok. Tá? Ácido acetil salicílico eu não uso em crianças. Isso também é muito importante colocar. Agora, a criança começou com febre. Você pode dar um banho primeiro, né? Isso pode, esse meio físico pode ajudar sim, tá? E esse banho é um banho morno. E pode medicar, conforme a orientação do pediatra, a medicação que ele já lhe orientou, né? Como eu falei. E depende do que você tem que ir correndo para o médico. Depende de como essa criança está. Então, é só um pico febril. Não tem que sair correndo para o médico. Se a criança está bem, se a criança está comendo, se a criança não tem sintoma nenhum, né? É algo que você pode medicar, sim. Agora, se a criança está molinha, está com febre, mas não está comendo nada, tem carinha de doente, a criança está mal, deve ser levada para um exame. Né? Mas aí quanto tempo você vai esperar? Né? Depende muito de como é essa criança, da experiência que você vai adquirindo. Teve um pico febril, aí depois teve de novo. Não, então eu preciso ver o que tem a criança. Às vezes a criança só tem febre e começa a se repetir essa febre, precisa ser examinada, precisa ser vista, né? Ter aquele pediatra de confiança que vai examinar e orientar. E, olha, eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Se o pediatra não der receita nenhuma, confie também no pediatra. Porque as mães querem receita e não é por aí. A criança precisa, sim, o pediatra, saber o que está acontecendo, vai fazer perguntas, vai lhe orientar. Agora, não necessariamente tem que ter receita médica. Isso é importante falar para as mães de primeira viagem, porque elas ficam esperando a receita. Não deu receita, então... Não. O importante é a criança ser examinada. Ok, gente, muitas são as dúvidas, né, com relação à febre, como diz ela aqui. A doutora diz, muito amplo, né, com relação a tudo isso. Mas eu quero agradecer a sua presença, viu, aqui no Manhã Viva. A gente vai falar mais sobre esses assuntos com relação à criança, porque eu sei que é dúvida de muitas mães, né? Vamos falar sobre educação, vamos aproveitar a doutora Roseli aqui várias outras vezes. Se você tem alguma dúvida com relação à febre, você pode mandar o seu e-mail, manhãviva@cançãonova.com. Ou se você gostaria, né, que a doutora Roseli tratasse de outro assunto, como ela acabou de dizer que ama falar sobre educação, enfim, pode mandar também a sua sugestão, manhãviva@cançãonova.com. Isso, obrigada, viu? Não dá para falar mais nada. Dá, vamos lá. Só um cuidado. Quando eu falei do banho, uma criança pequena, use uma banheira com água morna, não use água fria. Tá? Água morna, com o bebezinho lá na banheira, a criança vai esfriar junto com a água.
tá? Não use água fria e não use álcool por conta própria, tá? Isso é só em hospital. Sério isso, né? Álcool é um risco mesmo, de verdade.